Bom dia, meu nome é Luana, a minha equipe é formada por Andriele, Adriele, Edson e Laila e hoje eu vou falar sobre o governo de Vargas. O governo de Vargas se iniciou em 1951. Esse governo foi marcado por uma crise política que levou ao suicídio do presidente em 1954. O segundo governo de Vargas foi o retorno do presidente Gaúcho após 5 anos de sua deposição. O governo de Vargas ficou conhecido como a Quarta República, que se estendeu de 1946 a 1964. Vargas foi o segundo presidente eleito, que, como eu já disse antes, durou de 1951 a 1954. Após sua deposição em 1945, Vargas apoiou o general Eurico Gaspar Dutra, que concorreu pelo partido do PSD e saiu vitorioso naquele ano. Mudanças e novas constituições foram feitas com o fim da ditadura varguista. Por sua vez, manteve-se nos bastidores da política brasileira, conquistando os grupos políticos para garantir o seu retorno em 1950. O segundo governo de Vargas ficou marcado por forte crise política e muita tensão social. Isso foi resultado de uma postura intransigente da UDN, que prestou oposição ferrenha ao governo e contribuiu para travar a governabilidade de Vargas. A tensão social, por sua vez, resultava da crise política, mas também dos problemas que a economia enfrentava. Foi o jornalista Carlos Lacerda que defendia a ideia de recorrer à revolução para impedir Vargas de governar. A crise política concentrou-se em um assunto central do debate político brasileiro na época. Existiam duas tendências abertamente opostas para o crescimento do país. Uma tinha uma postura nacionalista e a outra uma postura mais liberal. Os nacionalistas defendiam que o desenvolvimento do país deveria passar pela atuação de empresas estatais que explorassem recursos e áreas fundamentais de economia. A proposta liberal defendia que o desenvolvimento brasileiro deveria ser realizado com a utilização de capital estrangeiro e a intervenção do Estado na economia deveria ser limitada ao máximo. Vargas tendia para a proposta nacionalista e a ação do governo que mais repercutiu foi a proposta de criação de um estatal para explorar o petróleo e de outra para a produção de energia elétrica, a Petrobras e a Eletrobras. O fato de Vargas estar na presidência e seu histórico de uma política próxima aos trabalhadores já desagradava a elite do país. A intervenção estatal e a ação do governo para retirar investimentos estrangeiros em áreas importantes prejudicou o interesse de grupos poderosos que se voltaram contra o governo. Bom dia, meu nome é Adriele e eu vou estar falando sobre o trabalhismo. Getúlio Vargas é considerado o político que jogou a pedra fundamental do trabalhismo no Brasil. Durante o governo provisório, ele decretou diversas leis social e trabalhistas, como férias, licença maternidade, pagamento de hora extra, pensão, aposentadoria e jornada de trabalho. O historiador André Nogueira defende o trabalhismo como uma forma de economia política baseada no trabalho realizado para as riquezas comunitárias e melhoria de vida. Ou seja, ele tem um compromisso e uma ligação com a comunidade. Sim, ele tem que se afastar do chamado liberalismo. Bom dia, meu nome é Edson e vou falar sobre a radicalização política do governo Vargas. Com a eleição indireta de Getúlio Vargas para o cargo presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte de 17 de julho de 1934, terminou o período do governo discricionário, iniciado em novembro de 1930. Mas o novo governo constitucional não foi nem longo nem tranquilo. O movimento nacional se tornou cada vez mais efervescente. Greves operárias e manifestações de classe média surgiram em diversos estados do país. Gradativamente, a atividade política foi se radicalizando. O poder legislativo abria mão de suas prerrogativas, enquanto o executivo se tornava cada vez mais forte. Esse processo culminou em 10 de novembro de 1937, com o golpe do Estado Novo, dado pelo próprio presidente Vargas, que implantou no país um regime ditatorial. Bom dia, hoje eu vim falar um pouco sobre o suicídio de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas suicidou-se na madrugada do dia 24 de agosto de 1954, dando um tiro no próprio peito, após ter sido informado
que os altos comandos militares queriam o licenciamento do cargo de presidente da República, o qual Vargas atuava. Eles acreditavam que a partir do momento que isso acontecesse, também aconteceria o final da crise política da época. Apesar de tudo, o suicídio de Vargas foi um marco importante na história e foi bem importante para a história, porque atrasou em 10 anos o golpe dos militares.